diretor explicou pra gente bastante sobre esse novo laboratório, o quanto vai monitorar, mapear, até para prevenir possíveis lesões futuras, o quanto é importante o São Paulo ser inovador nisso. É estratégico, é muito importante o TecFoot, não só com a presença do Dr. Howe, mas todo o conceito, né? E o hábito de garotos de 10 a 20 anos que trata de uma alimentação saudável e também performática na disputa, na competição, no crescimento como saúde física e mental. Eu acho que isso é um avanço. Eu estou muito feliz porque esse segundo mandato nós estamos priorizando a base. E tudo que vem sendo feito no São Paulo tem uma consciência de que a base, na revelação dos atletas nesse centro maravilhoso, é o futuro da instituição. Então, esse trabalho, aliado hoje analistas de mercado, avaliação de desempenho, a vinda de novos talentos aqui para dentro, já tinham aqui o Walter Ramos, com o Biasotto e com o Zete, agora tem o Márcio Araújo também. Enfim, nós estamos contando com uma equipe, com profissionais e com tecnologia. Vocês viram os equipamentos de ponta e principalmente o hábito alimentar, né? Eu estava vendo relatos aí de crianças falando assim, poxa, tiraram alguma coisa do meu café? Sim, vamos mexer bastante com a supervisão do Dr. Howe, os diretores que estão aqui, o Moreto, o Douglas, que foi o grande lutador por esse projeto, o Douglas Schwartz. Enfim, nós estamos muito felizes no dia de hoje. Júlio, com 200 garotos fixos, 320 no total, um custo de 11 mil cada um. É por isso que, de repente, quando o jogador sobe, você tem que, não só para cobrir a finança do profissional, você tem que cobrir também esse investimento geral aqui em Cotia. Por isso que algumas vendas são, às vezes, digamos assim, num tempo menor que o torcedor espera. Sim, as vendas às vezes são prematuras, embora o São Paulo tenha conseguido segurar os seus atletas o quanto é possível. Eu vejo co-irmãos que estão vendendo rapidamente. Uma questão de mercado, de pagar esse investimento. E uma situação do São Paulo, por isso que ele fez a reestruturação da dívida, só para vocês terem uma ideia, esse centro aqui, ele tem um custo anual que só de juros nós consumimos até então 3 vezes o custo de Cotia e o investimento de Cotia. Então nós precisamos atacar a reestruturação financeira para que esses juros comecem a cair e sim reinvestir aqui na base. E claro que como aqui, quanto mais você revela e põe para jogar, mais patrimônio você vai ter e oferta no mercado. É uma conta para fechar mesmo, que não é só o futebol brasileiro, não. Todos os grandes clubes revelam jogadores e na hora de uma condição de mercado acabam vendendo, porque o jogador também tem um risco de contusão, etc., de momento, de janela, e isso todos nós estamos atentos. O que nós precisamos é multiplicar a quantidade de atletas nível A e B para disponibilizar para a equipe profissional. Presidente, aproveitando sobre isso, né, o São Paulo fez grandes contratações esse ano para disputar 3 competições, agora chega na reta final do ano, a pergunta é se vai precisar vender jogadores para fechar o caixa de uma forma positiva. Olha, a venda de jogador sempre é uma questão de mercado, né? Vocês viram o Diego Costa, teve uma boa negociação e depois vieram jogadores, o Juan e outros jogadores, o Sabino, que foi contratado, compondo aquela faixa. Tem o Igão, que é da base, que treina lá. Então é uma movimentação que faz parte. Mas no nosso plano financeiro, como esse ano ainda nós vamos atingir um déficit, porque está dentro do planejamento, nós vamos ter um compromisso de atingir o faturamento superavitário, o resultado superavitário em 25. Então, eu acredito que se houver alguma proposta ainda boa esse ano, será analisado. Mas nós devemos pensar nisso a partir de janeiro de 2025. Presidente, dessa parte financeira que você estava falando, o fundo de investimento que foi publicado agora traça diretrizes que o São Paulo vai ter que seguir nos próximos anos. E tem torcedor preocupado com o que significam essas diretrizes para o futuro do São Paulo em questão de disputar títulos. Vai amarrar muito o São Paulo em questão de investimento ou o São Paulo vai conseguir disputar títulos seguindo essas diretrizes traçadas? Olha, o São Paulo, quando nós chegamos em 21, estava no meio de uma pandemia, com 4 processos na FIFA, quase transfer ban, e o São Paulo foi campeão paulista. E depois em 22, na mesma sequência, com orçamento enxuto, com criatividade da área de futebol, chegou em 2 finais. E em 23 foi campeão da Copa do Brasil, em 24 a Supercopa. Há possibilidade de continuar a competição. A área de futebol terá que ser muito mais criativa do que e está sendo muito criativa. Vejam as contratações. Eu sempre gosto de dar alguns exemplos.
como o Alisson chegou, como foram promovidos os garotos da base, enfim, toda essa dinâmica continua. E claro que isso não é uma camisa de força. Nós temos regras orçamentárias, vamos ter que cumpri-las, mas como o nosso marketing também é muito ostensivo, a cada novo contrato você vai trazer um benefício de uma elevação financeira, como se fosse modular, para que a área de futebol possa ter a sua tranquilidade. Quando vender jogadores também e quando trouxerem contratos, como o São Paulo fez com o Name Rights, com o patrocínio, com a Live Nation, agora está tendo show, nós temos um contrato de exclusividade. Então, o São Paulo tem que ser criativo em todas as áreas. E eu não acredito que isso venha obstar a competitividade. Quando eu olho para trás aqui e vejo que a situação era bem pior do que essa, e nós ganhamos um título em 21, disputamos 2 finais em 22, ganhamos em 23 um título inédito e 24 também, e agora chegamos numa quarta de final. Claro que queríamos prosseguir, mas nós disputamos contra um time que é SAF, cujo investimento é maior, o investimento no futebol deles é maior que o faturamento anual. Então, eu acredito que o futebol lá na frente comece a trabalhar no fair play financeiro, que é importante para todo mundo, e nós temos que fazer a nossa lição de casa. O importante é que nós tínhamos isso previsto. O primeiro mandato era devolver a autoestima do torcedor, organizar a estrutura, trazer compliance, ter um marketing efetivo. E isso tudo aconteceu. Estádios lotados, recorde de público, conquistas, autoestima, voltamos a ganhar clássico. Agora, são 2 pilares, o aspecto financeiro, que nós já estamos atacando, e a base. A base vai ser a nossa estratégia daqui para frente, até porque nós precisamos melhorar a nossa qualidade de jogadores nível A, que a gente chama. E nós vamos estar olhando o mercado também, jogadores que querem vir para cá. Nós vamos lutar para que nós possamos captar, com os nossos captadores, grandes talentos espalhados pelo Brasil. Presidente, se me permite mudar um pouquinho o assunto, o São Paulo não vai poder jogar contra o Vasco em Brasília por conta de um regulamento da CBF que faz com que os clubes joguem os últimos 5 jogos como mandante dentro do estado. Só que o jogo contra o Corinthians já foi um desses 5. Isso foi conversado com a CBF ou o São Paulo levou algum tipo de multa por ter mandado esse jogo contra o Corinthians fora do estado? Não, nós dialogamos, nós temos agora o desafio desses próximos jogos. Eu acredito que o futebol brasileiro está precisando de maturidade. Eu não vou falar outros acontecimentos, mas o futebol brasileiro que muda a data de jogos com datas fixadas, o futebol brasileiro que tem uma arbitragem que está precisando de um reparo grande, cuja algumas decisões que nós vamos recorrer, há um reconhecimento de um erro, aí o árbitro tem uma punição de 15 dias na data FIFA. Isso tudo, acho que o futebol precisa ter uma grande radiografia do que acontece e um diagnóstico para o futuro. Então nós não estamos preocupados. Mas a sua pergunta em seja uma explicação. Às vezes o torcedor, eu também queria jogar todos os jogos no Morumbi, todos. Mas nós não podemos guardar o bolo, nós temos que decidir, ou guarda o bolo ou come bolo. Nós fizemos um contrato com a Live Nation e eu só sei quanto sofremos para pagar a conta. E às vezes o sacrifício tem que acontecer, porque nós temos que ter o faturamento do show, temos que ter o jogo no Morumbi, temos que ir para Brasília ganhar um dinheiro para segurar o custo, e agora vamos para Campinas. Não só pelo regulamento, mas também logisticamente é um estádio próximo. Então o São Paulo está atento, o futebol é dinâmico, a receita do futebol do São Paulo aumenta cada vez mais, mas o custo também aumenta porque você tem que investir num time competitivo. Hoje o São Paulo, salvo engano, deve ser a 5ª ou a 6ª folha de pagamento. Veja, e a nossa produtividade tem sido compatível. Se você pegar as primeiras 5 ou 6 folhas de pagamento, eu não sei a colocação dos clubes, mas ela obedece à competitividade. Para garantir essa folha, para garantir essa competitividade, o São Paulo tem que ser criativo no marketing, tem que fazer show, tem que mandar alguns jogos fora, e tudo isso está dentro de um contexto de mercado. E porque se nós não fizermos essa lição de casa, nós vamos naufragar logo ali na frente. Ô presidente, teve um barulhinho essa semana aí com o Zubeldia, né? Boca Juniors, situações internas. Qual que é a tua avaliação do trabalho dele e qual que é o futuro dele dentro do São Paulo? Olha, eu li tanta coisa. Aliás, quando vem data FIFA, fica um tempo sem jogo, parece que há um aquecimento das pessoas darem furo de reportagem, enfim. E eu fiquei assustado, porque o São Paulo, na sua história, veja só, na nossa gestão, vamos falar da minha gestão, nós tivemos o Fernando Diniz já em exercício. Aliás, eu queria agradecer o Fernando Diniz, que quando a minha mãe faleceu, ele foi me dar um abraço no velório, e foi um técnico que saiu da minha gestão. Então, o futebol está acima dessas coisas, né? E o Diniz, ninguém queria que ele saísse, aconteceu. Depois veio o Hernan Crespo, fomos campeões, teve que sair. Depois veio o Rogério Ceni, tudo muito discutido, vocês conhecem os profissionais que estão na Barra Funda, o Muricy Ramalho, tudo discutido. E veio o Dorival Júnior, que saiu por um convite da CBF.
Carpini passou, e realmente, porque antes nós estávamos atrás do Zubeldia, o Zubeldia não podia ter vindo, e agora o Zubeldia. Não há nenhum tipo de problema. Quando eu vejo, entre aspas, fritura, nós não comemos muita fritura porque o Dr. Howie proíbe. O que não existe na nossa prática é fritura de profissional. Existe diálogo, existe verdade. E nós estamos felizes, não é porque perdeu uma classificação está tudo errado. E às vezes também quando ganha não está tudo certo, não. O que nós temos que ter é um diálogo. Então eu vejo isso mais como uma questão festiva de alguns blogs para colocar uma fervura onde não existe. Então o Zubeldia merece a nossa confiança, super prestigiado. Agora, é claro, o futebol é dinâmico, mas eu não vejo nenhum tipo de risco nesse momento. Está trabalhando, está indo para Cuiabá, pena que eu não posso ir, mas está tudo normal. É que eu vejo, me surpreendo com essas notícias. E não dá para a gente ficar ligando para... Hoje, antigamente eu sou de um tempo, acho que o Edu também é mais experiente nesse ponto, que nós tínhamos 8 veículos de televisão, algumas emissoras de rádio. Hoje nós temos mais de 2.000 veículos. Um blogueiro é um veículo, seja do tamanho que for, seja da qualidade que for, e tem aqueles extremamente mais, vamos chamar assim, blogueiro raiz, que tem esse cuidado com a apuração da notícia. Então não temos nenhum problema. E eu tenho uma questão que eu falo lá dentro de São Paulo, ou no Morumbi, ou nos CTs da Barra Funda, ou aqui, diz o seguinte: nós fazemos nosso trabalho de dentro. Não nos importamos com o que acontece fora, porque você não pode ficar desmentindo, você vai ficar o dia inteiro falando, isso não existe, isso não existe. E é engraçado que as pessoas às vezes colocam coisas que não é a verdade. Então nós estamos tranquilos, o Zubeldia está trabalhando, acabou de viajar, falei com ele hoje de manhã, está trabalhando com a sua comissão técnica. Agora, a avaliação no futebol é constante, a gente sempre, a cada segunda-feira, faz uma avaliação da dinâmica. Hoje o futebol ele merece um entendimento, porque você tem jogadores que estão dentro de um planejamento, tem a contusão. Veja, esse ano nós perdemos o Pablo, o Alisson, o Ferreirinha, jogadores que estavam encaixados no sistema. Nós lamentamos por os outros clubes perderam também, o Flamengo perdeu o Pedro, perdeu o Cebolinha, o Arrascaeta, por não ter, todos perdem. Então nós temos que olhar isso com tranquilidade e sempre discutindo internamente. Quando a conversa é no campo externo, a gente fica tranquilo, porque é 99% de não ser verdadeiro. Júlio, duas em uma. Só dando prosseguimento ao que o André disse, embora ele tenha contrato até o final do ano que vem, vai ter uma reavaliação, como é feito com jogadores, com profissionais, vai ter uma reavaliação ao fim do Campeonato Brasileiro para saber se o que foi apresentado está de acordo com aquilo que o São Paulo pede para o ano que vem. E outra totalmente fora de contexto. Teve a reunião da Libra, você foi eleito presidente, com o Landim vice. Como é que vai funcionar agora na sua gestão a Libra? O que vem pela frente? Olha, todas as áreas, Edu, seja o marketing, comunicação, administração, jurídica, nós temos uma avaliação anual que você mostra o orçamento, cumprimento de orçamento, o custo-benefício de cada área, quer dizer, o resultado que alcançou versus o resultado esportivo. Isso tudo é avaliado. Não significa que é uma avaliação para você substituir pessoas. É uma avaliação normal de todas as áreas. Outro dia eu estava fazendo uma reunião com o pessoal da administração que envolvia o setor de compras. Chegamos nesse detalhe para discutir a dinâmica e a atuação dele no ano. Então isso é um processo normal. A gente já faz às segundas-feiras. Agora, com a reestruturação financeira, vai ter comitês mais presentes dentro também do futebol. Eu acabei de indicar uma pessoa que será um controller financeiro que vai apoiar o pessoal do futebol. Vai estar lá toda semana na Barra Funda. E a questão da Libra é uma questão que me surpreendeu, eu não esperava. Eu participo da Libra ativamente porque eu acredito na unificação da Liga e hoje eu fui eleito de forma unânime para presidir a Libra ao lado do Landim e de outros companheiros que vão ajudar até o final desse ano e até o final de 25. Então tem um ano e pouco. Eu não sei onde eu vou arrumar tanto tempo porque não é fácil, mas hoje foi um apelo grande que me deixou honrado. Acho que o futebol brasileiro vai discutir questões maiores de calendário, vai discutir questões maiores de condição de gramado, de televisão, de transmissão. E acho que a nossa chegada agora na Libra vai tentar organizar junto com os companheiros um elenco de ideias e uma presença em uma mesa junto à CBF, junto à LFU, que é outra liga importante. E o meu sonho é unificar essas ligas. Eu acho que não tem sentido o Brasil ter duas ligas. O tamanho das nossas marcas, dos nossos clubes, necessita um entendimento. Vamos trabalhar por essa união. É o que eu vou tentar contribuir. Eu não estou no futebol apenas porque gosto de futebol. Eu acho que eu tenho que deixar um legado. E essa é a minha preocupação, tanto na esfera interna do São Paulo, quanto na externa da representatividade. E é o que eu vou fazer. Eu me surpreendi, fiquei feliz e vou juntar esforços e tentar conseguir mais tempo para dar essa contribuição.
Presidente, queria que você falasse, por favor, sobre Rafinha e Luiz Gustavo, né? Eles que têm um contrato vencendo muito em breve. É a vontade do São Paulo renovar com eles? E se sim, já existiu algum tipo de conversa com os dois? Então, a priori sim, são dois atletas importantes no São Paulo, nós já nos manifestamos a respeito, mas nós vamos aguardar o campeonato, porque também tem a questão de foro íntimo, da condição física, porque eu sempre brinco com os profissionais aqui da parte física, as pessoas, os atletas é que sabem o seu momento físico melhor até do que os profissionais. A gente sente isso pela nossa experiência. Então nós acreditamos que em dezembro, tão logo termine o campeonato, nós vamos conversar com os dois e aí sim, com a nossa avaliação interna e mais a avaliação pessoal, a gente possa chegar. Se um pode ficar 6 meses, se um pode ficar 1 ano, ou se por vontade própria alguém pode dizer eu saio em cena, mas eu garanto que são dois grandes profissionais que se algum deles parar, vai estar dentro do centro do nosso diálogo, porque são pessoas que contribuem muito com o São Paulo, tanto o Rafinha quanto o Luiz Gustavo. Só mais uma aí, se a gente... Presidente, o presidente do Fluminense deu uma entrevista coletiva essa semana, falou sobre a tentativa de anulação do jogo, né? Ele criticou e disse até que é perigoso o Brasil voltar ao futebol dos anos 90 com a anulação de jogo e tal. Queria saber se São Paulo vai manter isso até o fim e qual a posição de vocês sobre essa possibilidade. Eu vi a declaração do Mário Bittencourt, que eu reputo um amigo, eu gosto dele como dirigente, mas eu acho que ele errou, ele derrapou, né? Porque se a gente voltar para os anos anteriores, a gente pode observar que teve times que subiram para a divisão especial, passando por cima da regra que foi estabelecida dentro do campo. Isso sim é voltar anos atrás. O que nós temos é trabalhar de acordo com o que a lei nos permite. O São Paulo está lutando porque foi um erro tão claro de direito que tem que ser discutido. Ou se não for discutido e não for decidido, nós vamos recorrer a qualquer decisão, vamos anular essa cláusula. Porque se tem um erro de direito tão claro, tão demonstrado como prova, e ele não for analisado, para que existe, né, homens sérios que estão no STJD para definir isso? Então é melhor extirpar esta cláusula. Gente, acaba com o erro de direito, ela nunca será colocada em prática. Se tem algo previsto na lei e você, como parte, leva isso a exercício, e aí todo mundo fala, mas isso pode ser um mal para o futebol, então tira a cláusula, ela não é mais exequível. Mas eu vejo o Mário Bittencourt como uma grande liderança, o Fluminense, quando foi campeão da Libertadores e nós da Copa do Brasil, trocamos faixas, comemoramos. Eu acho que ele derrapou. A vida da gente, às vezes a gente escorrega, às vezes erra na emoção. Então eu acho que nós não estávamos trabalhando contra o Fluminense, nós estávamos trabalhando a favor da arbitragem, a favor do futebol, a favor até da CBF, que está tão claro a catástrofe que é a nossa arbitragem, que nós esperávamos ter contribuído. E vamos recorrer, vamos discutir isso nos âmbitos jurídicos desportivos. Acho que contra o futebol é se a gente fosse para a justiça comum. Dentro do âmbito esportivo, porque existe tribunal STJD. É para ser exercido. Então nós não vamos mais recorrer a nada porque é mal para o futebol. Seria mal para o futebol ir para a justiça comum. Isso é levar o futebol para os anos 70, 60, 80. E também inverter resultado que deu no regra do jogo, onde você cai para outra divisão, depois você sobe. Aí sim, aí nós vamos ter que discutir que isso é voltar, não para a regra do jogo da época de 70, para o amadorismo mesmo, de quem bate na mesa, quem fala alto, de quem... E não é isso que nós queremos. Por isso nós queremos uma liga. E o Mário Bittencourt vai ser muito importante nesse processo. Júlio, só um complemento. A CBF justificou o São Paulo por que entregou o áudio só 5 dias depois do jogo, que é o que os auditores estão alegando para derrubar o pedido do São Paulo? Eu nunca recebi por escrito nada sobre esse atraso. Esse atraso é algo que ficou no nimbo, assim. Sabe? Ficou solto no ar. Porque, veja bem, como vai falar de prazo se aquela prova era fundamental e ela não chegou? E olha que nós requisitamos 2 vezes. Claro que deve ter sido algum problema de percurso interno, mas eu nunca recebi a justificativa. Eu sei que deixou gente na CBF constrangida pelo atraso. É constrangedor. Se você libera um áudio de todos os jogos praticamente no dia seguinte, porque desse jogo foi liberado numa sexta-feira no final da tarde. Véspera da seleção. Então isso nos deixou muito surpreso. E na verdade é isso que nós precisamos do futebol. O Edinaldo é um presidente sério, um presidente da inclusão, é um presidente que tem princípios, os diretores da CBF são sérios, mas nós precisamos ajudar ele. A nossa entrada no STJD foi para ajudar, porque
A arbitragem prejudica ele, prejudica a CBF, prejudica o futebol. Eu também não culpo individualmente os árbitros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é um critério. Vocês viram a arbitragem que nós empatamos com o Botafogo aqui, fomos por os pênaltis. Foi uma arbitragem muito boa. Nós fomos desclassificados. Eu não vi problema nenhum. O VAR chamou, ele marcou o pênalti. Marcou outro pênalti, que foi claro. Enfim, eu não vejo nenhum tipo de problema quando a arbitragem ela segue um padrão. Os acréscimos. Tem um padrão que no futebol sul-americano dá 4, 5 minutos aqui, já teve arbitragem que deu 12. Então nós precisamos só estabelecer também a interferência do VAR, se é excessivo ou não. Nós queremos o melhor. E a posição do São Paulo, ela é clara, ela é a favor do futebol. E aqui na Liga, se a gente, se Deus quiser, prosseguir na unificação, nós vamos contribuir. Quem sabe a arbitragem melhorar, reciclar, talvez um intercâmbio, trazer gente de fora, para junto com os nossos grandes árbitros que tenham, aqui a gente pode desenvolver um plano melhor para que a gente não tenha esse dissabor. Porque a pior coisa no mundo é quando você está numa rodada de fim de semana e vê tantos lances polêmicos. E você sente que falta o quê? Falta um padrão, uma regra. Erro é normal, vai acontecer. Mas hoje o VAR ele pode suprimir esses erros. E nós estamos vendo em alguns casos que o VAR interfere e potencializa o erro. Ou também, como foi no caso lá contra o Fluminense, que o VAR chamou, colocou claramente e o árbitro chamou para si aquele erro. Aí depois veio atrás do vídeo. Então é uma coisa que no mínimo é muito polêmica, muito estranha e nós estamos cumprindo o que a lei nos autoriza, dentro do regulamento das competições. Postular e recorrer, qualquer, porventura, decisão que nos contrarie. Mas nunca contra a instituição Fluminense ou contra a instituição CBF, a favor do futebol, a favor da arbitragem. Qual